Só eu quero falar de uma coisinha aqui que eu acho que tem a ver com o contexto todo de uma atuação ótima e com tantos destaques individuais no jogo de hoje. Se você pensar em termos de jogo de tabuleiro, você olha hoje pro Neymar, e eu, pelo menos, vejo o Neymar há umas 5 casinhas de jogar a Copa do Mundo de 2026. Ali aí tem que andar umas 5 casinhas pra frente para jogar a Copa do Mundo. Depois do jogo de hoje, eu acho que ele andou pelo menos uma casinha para trás. Eu acho que quando acontece uma atuação como essa, e com tanta gente se destacando e demonstrando que, né, que são peças que certamente ou muito provavelmente estarão na Copa, diminui os espaços. Né? Eu acho que aumenta a pressão e a urgência do Neymar voltar e voltar de uma forma que ele não conseguiu jogar nos últimos 2 anos, vamos lá, 4. aproximadamente, ou mais. Então, eu acho que a atuação de hoje é promissora para a seleção brasileira, é promissora para vários dos jogadores citados aqui e atrapalha um pouco mais a vida do Neymar, do projeto dele jogar a Copa de 2026. Desde que o Ancelotti assumiu, eu dei uma opinião aqui, que em determinado momento com o Neymar fazendo uma sequência até razoável no Santos, eu achei que ele estava se aproximando de uma volta à seleção, mas acho que hoje ele se afastou um pouco. Não acho que ele vai estar ausente de 2026, não é algo que dá para cravar nesse momento. Mas ele se afastou um pouquinho mais, né, da probabilidade de estar em 2026. Vocês acham diferente, não? Eu já achava o Neymar distante, assim, na minha visão, pelo menos. Eu não consigo ver o Neymar na Copa, eu não consigo ver o Neymar nem voltando a jogar uma sequência razoável pelo Santos, assim, de verdade. Eu acho que é um projeto dele, pessoal dele, mas ele tá muito distante em relação, inclusive, ao nível técnico, mesmo quando ele tava tendo um pouco mais de sequência do Santos. É mais de 5 casinhas ou 6 que eu citei aqui, voltou uma casinha. Pra mim, tá umas 10 sim. casinhas ali. Porque eu acho, por exemplo, no futebol brasileiro, o Matheus Pereira hoje, se a gente for pensar num 10, pra mim o Matheus Pereira joga mais do que o Neymar, mas muita coisa. Muita coisa. Isso o Neymar no melhor momento dele no Santos. Hoje o Neymar não tá nem jogando mais uma vez. Eu já falei até aqui, fiz até como um ponto de provocação. Pra mim, o Coutinho tem jogado muito mais do que o Neymar, até porque tem tido uma sequência muito maior do que o Neymar, é muito mais atleta do que o Neymar. Então, assim, eu acho que só no futebol brasileiro já tem uma galera à frente do Neymar. Se a gente for olhar para a seleção hoje, que tem o Matheus Cunha, que pode ser o 10, você tem o Rafinha para entrar nesse time, o Estevão pode jogar por dentro. Hoje a gente viu o Vini jogando por dentro em alguns momentos, o Rodrigo aparecendo por dentro. Essa troca de posição que o Neymar não faz mais, porque o Neymar não vai ter condição física de fazer beirada, depois vem por dentro, depois se movimenta, troca de posição, faz diagonal, volta para recompor, pressiona a bola. Eu não vejo o Neymar mais fazendo isso. Ele poderia ter essa capacidade? Pode ter, mas é um outro Neymar. Não é o Neymar dos últimos 4 anos. Eu não vi o Neymar com essa capacidade física e nem vejo o Neymar, até pelas declarações que ele dá, focado no extracampo para realmente voltar a ser um jogador desse nível, de capacidade física, capacidade atlética realmente. Então eu acho muito improvável, não só pelo jogo de hoje não, mas pelo momento mesmo do Neymar. E o jogo de hoje acho que só abriu um leque maior, na minha visão, pro Ancelotti, porque o Matheus Cunha também não é de hoje. A Isa falou, para mim também ele foi o melhor naquela goleada da Argentina. O Matheus Cunha foi muito bem. Rafinha vem muito bem há muito tempo. Hoje não jogou, então ele já tá um cara praticamente consolidado ali já na seleção, talvez até como titular. Você tem o Estevão que pode jogar por dentro. Você tem muito mais opção de jogo ali e ainda tem essa galera de fora. Matheus Pereira, falei aqui do próprio Coutinho, que para mim são jogadores no futebol brasileiro, que estão dentro do mesmo contexto do Neymar e que jogam hoje mais bola do que o Neymar. Não quer dizer que são mais jogadores não, tá? O Neymar é o maior jogador da geração dele. Do futebol brasileiro, indiscutivelmente. Mas pra mim, o Neymar não é atleta de futebol há muitos e muitos anos. E acho que no futebol de hoje é impossível você não ser atleta de futebol. Percentual, minhas odds pro Neymar tá na Copa do Mundo de 2026 hoje, tá? Estamos em outubro de 2025. Pra mim, 25%. Eu acho que ele tem uma chance de 1 em 4, menos de 30%, mas vai, 25% a 30%. É essa chance que eu enxergo do Neymar ainda tá na Copa. Bandeira, seu comentário sobre ele e as suas odds. Qual é o seu percentual? Meu, 10%. 10%? Então, 10% porque eu não tenho controle sobre isso. Você tá quase descartando, é o que passa. Você tá praticamente descartando. Você acha que ele tá praticamente fora da Copa, é isso? Eu acho que pra mim tá praticamente fora. Eu acho que ainda não. Acho que é 20%, 25%, entre 20% Ele vai ter que fazer o que não fez em 5 anos. Bandeira. Pra mim é muito difícil também. É sempre importante deixar claro, porque quando se fala de Neymar, sempre tem polêmica, isso e aquilo. Aqui ninguém tem nada contra o Neymar. Pelo contrário, jogou muita bola, só que tá muito difícil. Se pegarmos as melhores atuações recentes dele pelo Santos, contra o Flamengo, contra o próprio Botafogo antes de ser expulso, foram atuações realmente num nível que dava pra gente imaginar uma sequência e ele voltando pra seleção. Só que se você pegar
essas melhores atuações e tentar encaixar no jogo da seleção hoje, já não encaixa. Porque é num time muito limitado, que é o Santos, com ele tendo que fazer um monte de coisa, e aí pega a bola, guarda pra ele mesmo, faz um gol no Flamengo, no Botafogo ele não fez. E hoje na seleção, com toda essa mobilidade citada pelo Garoni, pelo Ilan, o Neymar não ia ter nem essa condição em espaço de campo. Ele não ia ter esse espaço para conseguir conduzir a bola até perto da área da Coreia do Sul. E quanto mais forte for ficando o adversário, o Brasil vai pegar a França no que vem, espaço vai ter. Vai ter menos espaço, vai ter menos possibilidades. Então, eu acho muito difícil. Vai ter mais embate físico. Isso. E eu concordo com o Ilan que ele andou para trás depois desse jogo de hoje, independentemente do que vai acontecer contra o Japão, porque a gente já percebe que tem um modelo ali. Se não acontecer no próximo jogo, é questão até casual. Mas, dando aqui a odd sobre a participação do Neymar na Copa do Mundo, 25, 10, 20%. 20%. É um quinto aí de possibilidade. Tá bom. Eu acho que entre 20 e 30 é o meu palpite também. Raíza, você? Acho que eu colocaria ali uns 30, 35, até 40, tá? Eu ainda acho que... Ela tá otimista. O Neymar tem boas chances. Eu acho que o Neymar ainda tem boas chances de conquistar uma vaguinha aí para a Copa do Mundo, né? O grupo gosta muito dele. O Ancelotti é um cara muito de grupo também, né? Eu acho que ele tá montando uma seleção para não depender do Neymar, e aí levando o Neymar seria um plus, né? Um algo a mais, e não aquela Neymar dependência que a gente viu nas últimas Copas do Mundo, nas 3 últimas Copas do Mundo que o Brasil disputou, foi uma Neymar dependência muito grande. Então acho que o Ancelotti está fazendo um trabalho de um Brasil que não depende do Neymar, e eu acho que assim, o problema do Neymar, e o próprio Ancelotti falou isso, né? O Neymar não se discute tecnicamente, o problema dele é físico. Acho que se ele conseguir ali, antes da Copa do Mundo, ter uma sequência, estar bem fisicamente, eu acho que ele vai acabar sendo convocado para a Copa do Mundo, sim. Não para ser, de repente, um jogador titular, né? Até porque esse esquema da seleção brasileira, ele vai exigir muito dos jogadores ali de ataque, vai exigir muito desses atletas fazendo a pressão ali na saída, voltando bastante para ajudar para marcar. Mas acho que você ter um jogador da qualidade do Neymar numa competição que é tiro curto, tá? Copa do Mundo é tiro curto. E se você puder colocá-lo, de repente, no segundo tempo, que é um jogador que tem a característica e a possibilidade de repente, mudar a história de um jogo, fora o que ele representa para jogadores, eu acho que isso vai acabar pesando e acho que o Ancelotti pode, sim, levá-lo. Então, colocaria ali entre 30, 35% até 40% hoje, tá? Mas, obviamente, ele precisa, antes da Copa do Mundo, conseguir ter uma sequência, mostrar que está um pouquinho, pelo menos ali, 60%, 70% saudável, Ilan. Posso fazer uma provocação? Pode. Luiz Henrique, Rafinha, Rodrigo, Vini Júnior, Matheus Cunha, mas quem a gente tem que tem jogado constantemente? Estevão. Quem vocês tirariam para botar o Neymar hoje? Esse é que é o problema. É por isso que eu falei. Com tanta gente se destacando, ele vai tirar quem? Para entrar o Neymar tem que sair alguém. Legal que o grupo gosta do Neymar, mas esses caras, alguém vai ter que ficar em casa assistindo. Quem vai sair? E tem um detalhe que antes o jogador que atuava no Brasil e estava próximo da Copa do Mundo tinha uma pequena vantagem sobre o jogador que estava na Europa. Quando a Copa era no meio do ano, a última não foi. Copa do Mundo no meio do ano. O jogador se destacava muito nos campeonatos estaduais. Um nível bem abaixo. Sim. O Campeonato Brasileiro começa no final de janeiro. O Neymar já vai ter que jogar em alto nível desde o primeiro mês do ano. Dificulta também. Porque se ele tá enfrentando, com todo respeito, os times pequenos de São Paulo... Vai ser no meio campo, Joelinton. Já tira o Joelinton. Já tirou o Joelinton. Olha, a Raíssa já tirou o Joelinton. Não, mas... Não vai ser ali, vai ser no meio. Depois, se precisar de volante, depois não tem. Se alguém machucar no meio... Mas até como preparação, o Neymar estaria enfrentando times menores do interior de São Paulo, até do estado de São Paulo, e agora ele vai ter que bater de frente com times da Série A do Campeonato Brasileiro, até na preparação dele para a Copa. Quantas vezes o Neymar ficou um mês saudável jogando futebol nos últimos 4 anos? 2, 3. A Copa do Mundo é um tiro curto, beleza, mas quantas vezes o Neymar conseguiu jogar um mês sem sofrer uma lesão? Ele recentemente conseguiu ficar uns 2 meses, mas não foi jogando em alto nível, né? Qual é a garantia que você tem de levar o Neymar e ele realmente pra razoável? Gerando aquela expectativa de explodir. Aí ele fez uns 2 jogos melhores, né? Nota 7,5.
E a gente falou, pô, esse Agora tá vai. voltando, cara, né? Eu acho que é gastar um cartucho que você talvez não vai utilizar. E assim, repito, em campo não justificou ainda. Eu acho que o Ainda é um Neymar hipotético. Eu acho que além do cartucho que você não vai utilizar, caso levasse ele numa situação que não fosse a ideal dele jogando pra burro, né? Se ele começar a jogar pra burro, aí não tem jeito. beleza, ele vai pra aí Copa. é brincadeira. Mas por isso que eu tô dando 25%, que ele tá dando 10%, que o Bandeira tá dando Senão era 30%. Se ele começar a jogar pra burro, esquece, vai ter que sair alguém. Vai sair alguém. Mas tem que jogar pra burro, o que ele não jogou nos últimos 4 anos. Agora, se ele não estiver jogando pra burro, se for pra levar ele pra ser um cara de grupo, pra tocar tantã, igual levaram o Daniel Alves na última Copa, aí você leva um problema. Porque aí é um cara que não é fácil deixar no banco e que pode fazer uma cara feia, né? Pode ir muito tranquilo, muito bonitinho antes de começar, mas depois que já estiver lá, aí pode começar a fazer bico. Então, assim... Aí se não entrar, tem aquele peso. Mas perdeu e não botou o Neymar em campo. É complicado. Então eu acho que o Ancelotti ele tem essa sabedoria. Ele não vai levar se o cara não estiver jogando pra burro. Então eu concordo com a percentagem da Raíza antes do jogo de hoje. Acho que antes do jogo eram uns 30%, 35%, sim. E aí é que eu me referi, que eu falei, eu acho que depois do jogo de hoje eu vejo caindo para 25%, para 20%. Eu acho que caiu um pouquinho a chance dele estar na Copa do Mundo com o jogo de hoje. Ele deu um passinho para trás.